Estamos aqui no nosso canal Michel Foucault e os Modos de Vida Outros. O nosso canal, lembrando, é uma iniciativa da organização do colóquio Michel Foucault e os Modos de Vida Outros, que deveria ter acontecido em abril desse ano e foi adiado para o ano que vem, se tudo correr bem, por conta da pandemia e por conta da declaração, né, de pandemia e da quarentena. Então, hoje a gente tem uma convidada aqui com a gente, a professora Yolanda Glória Gamboa Munhoz. Ela é doutora em filosofia, é professora e pesquisadora da PUC de São Paulo e ela trabalha com Michel Foucault, Nietzsche, é uma das poucas especialistas no Brasil do pensamento de Paul Ben. E então é uma alegria ter você aqui com a gente. Tudo bem, Yolanda? Tudo bem, alegria minha. Tem um ditado em espanhol que diz mais ou menos o seguinte: al mal tempo, buena cara. Que a gente poderia traduzir como, numa situação como a que estamos, a gente tem que sair disso, ir em frente, tentar fazer uma resistência meio estoica, né? Então, é isso, para mim um prazer, ótima iniciativa de vocês e dos organizadores, né, de fazer essas entrevistas, porque, de alguma maneira, continuamos dessa forma, mesmo que virtual, dialogando até quando realmente aconteça o congresso no ano que vem, que esperemos que esteja tudo bem, estejamos lá, né? É interessante isso, né, porque o nosso colóquio e o canal aqui chama Foucault e os modos de vida outros. E de repente a gente está inventando um modo de vida outro também, né? Com essa nova conexão. Eu queria então começar, Yolanda, com uma pergunta um pouco parecida com as que a gente já vem fazendo com os nossos outros convidados, que é perguntar um pouco sobre o seu encontro com o pensamento do Foucault, com a obra do Foucault, como que você foi estudar Foucault, como que o Foucault aparece em seus trabalhos, se você puder contar um pouco para a gente. Tudo bem, tá? Bom, entre os anos 70 e 75, eu estudei filosofia na Universidade do Chile, né? Era o pedagógico da Universidade do Chile. Era um tempo em que tínhamos um horário integral, tá? Estudávamos o dia inteiro, eram 5 anos no mínimo de formação, e se enfatizava muito os pensadores clássicos, né? Estudavam muito Platão, filosofia medieval, Santo Tomás, depois Descartes, Kant, Hegel, Marx, chegávamos de lá, né? Era essa época. Mas muito leitura de texto, leitura estrutural, aquela questão que também tinham levado, né, os professores estrangeiros que foram lecionar no Chile há muitos anos antes, e depois ficou essa tradição mesmo. Bom, o grande problema era que nós, estudantes, também queríamos saber do que estavam pensando os contemporâneos. E, de repente, chegava um que outro professor que vinha da França ou da Alemanha, e eles estavam estudando outras coisas e deixavam, davam os nomes, de repente, nessas aulas que eram muito formais, na cátedra, com estudantes. E aí, eu lembro, o professor Carlos Ruiz falava de Foucault, e eu comecei a estudar Foucault pela minha conta, sabe? Arqueologia do saber, dificílimo, mas eu ia lá, fazia, tentava entender e tudo, e eu gostava muito, fui fazendo esse trabalho todo. Agora, não era permitido isso na cátedra, né? Não eram permitidos, os pensadores contemporâneos se viam com muita distância, dizíamos que nós não sabíamos se um pensador contemporâneo ia ser importante ou não, portanto eram perigosos, Foucault estava dentro desses perigosos, e se recomendava estudar os clássicos, ficar lá nos diálogos de Platão e tudo isso.
Então, em um determinado momento, depois que veio aquela questão, eu já fazia meu seminário de título, mas não sabia bem, porque lá era o sistema, na época, hoje não, mas na época era um sistema que você tinha todos esses anos e essa dedicação, porque era um sistema francês que não tinha magíster ou mestrado, como dizem aqui, né? Não tinha mestrado, depois você passava ao doutorado. Tá? Então, tinha esse trabalho final e tudo, chamava-se seminário de título. E eu estava ligando, vendo que ia trabalhar, quando veio aquela questão do golpe de Estado, veio tudo isso, o famoso pedagógico, que era lá um centro de resistência mesmo, tá? Ele se deslocou e se formaram 3 sedes, tá? Que era a sede norte, a sede ocidente e o próprio pedagógico, que ficou um ano sem funcionar e só veio a voltar a funcionar um ano depois do golpe, ou seja, no ano 75, tá? Ficou todo 74 ainda sem. O golpe foi no 73, fim, né? Bom, então, aí nós migramos às outras séries, eu fui até aceita já para fazer disciplinas de doutorado na sede Ocidente, que se chamava Departamento de Estudos Humanísticos. Tá? Bom, e lá eu tive relação com outro professor, Patrício Marchand, que sim estudava Foucault, estudava muito Derrida, era muito próximo de Derrida, a gente teve até um curso que o Derrida mesmo escrevia para nós, foi muito interessante. E esse professor nos contou o que tinha acontecido com Foucault na Universidade do Chile, tá? Que foi, então, um grupo dos reitores da área super conservadora da universidade, ainda em tempo de Allende, eles não tinham deixado lecionar Foucault dentro da Universidade do Chile como ele queria e ele tinha solicitado. Tá? Então, diante disso e dessa indignação que provocam coisas desse tipo, né, nos estudantes, tudo, aí eu disse, não, vou fazer meu seminário de título sobre Foucault. Tá? E aí eu encontrei, então, a professora Eliana Dobre, que me orientou, trabalhou comigo, e era um seminário que chamava-se Aproximação ao Pensamento de Michel Foucault, porque eu entendia que não podia fazer uma introdução, todos esses cuidados que a gente tem no começo com qualquer pensador, né? Só para você ver como funcionava depois a universidade com a intervenção militar, porque tivemos intervenção dentro da universidade, já o título do seminário, o título foi mudado, e fica a introdução ao pensamento de Foucault, ou o pensamento de Michel Foucault, eu acho que ficou uma coisa assim. E é engraçado porque os filósofos que a gente estuda na história da filosofia, que são esses que têm sistema filosófico, a gente pode falar do pensamento do Kant, do pensamento platônico, mas o Michel Foucault é um filósofo sui generis, um filósofo diferenciado nesse sentido. A gente costuma ordenar o pensamento dele, mas a gente não consegue e não deve, né, criar sistema em cima do pensamento do Foucault. Eu queria perguntar para você, porque surgiu agora, assim, ainda um pouco dentro dessa ideia bibliográfica, porque o Foucault estava vivo, né? Ele veio em 75, se eu não estou enganada, ao Brasil, e você conta num depoimento que você deu no Chile também que o próprio Foucault tinha se proposto aí, né? Mandou aí um pedido para ir dar um curso na Universidade do Chile, provavelmente por influência desses professores ou dessas pessoas interessadas, e aí foi recusado, como você contou agora, né? Mas como chegava esse material, por exemplo? Porque a gente não tinha... como chegavam os livros? Como chegava essa... Porque não tinha, por exemplo, a internet que a gente tem agora, que publica um livro hoje e amanhã está no mundo todo. Como que era essa coisa de ter acesso às obras?
eram o que você descobria nas livrarias, né? Chegava um livro, tinha siglo XXI, as edições siglo XXI tinham traduzido alguma coisa de Foucault, então aparecia a arqueologia do saber, essas coisas a gente ia atrás, mas era difícil, tá? Era difícil, você ia atrás de uma determinada entrevista que tinha aparecido em outro lugar. Eu fiz todo o meu trabalho até aqui no Brasil antes que aparecessem os ditos e escritos reunidos. E eu dava muita importância a esses textos chamados menores, né? E justamente era... Então, você tem toda a razão. O grande problema que temos aí é o problema da sistematização mesmo, né? A sistematização que se exige na academia, e que você não pode ter com um pensador que está inovando na forma, sabe que a forma é complexa, né? Porque você sabe que tem esse pensamento de Foucault que é interessantíssimo, que o século XX é um século marcado pela luta entre as formas. Então, justamente a forma que você dê ao pensamento dele vai ser uma questão importantíssima, tá? E isso que acontece, então, com Foucault, leva a muitas incompreensões, leva a tentá-lo tratar hoje em dia como se fosse mais um pensador, um filósofo acadêmico, sistemático. Claro. E quando você escreve de outra forma sobre Foucault, aquilo gera uma resistência. Eu penso muito nesse problema do discurso de Foucault, né? Do discurso que ele achava o discurso perigoso. Digamos que no Chile se achou muito perigoso que chegara um discurso como Foucault. E era tempo ainda de Allende. Eu acho que ele estava interessado até em conhecer esse caminho para a via revolucionária, entende? Outra coisa. Ele estava interessado como ia ser essa revolução em liberdade que se falava em Chile, né? E que sabemos que não deu certo porque terminou com uma brutalidade total, né? E uma imposição, né, da questão da força e tudo mais. Então, pois não, pode. Não, eu sei. Não, eu cortei você para perguntar uma coisa óbvia, um pouco ainda na trajetória biográfica, porque eu acho que a gente está se perguntando como foi que você veio parar no Brasil, então, né? Mas depois eu quero voltar a essa questão do sistema, da sistematização de Foucault e da forma. Tá ótimo. Então, vamos contar resumido. Então, bom, eu consegui defender esse seminário de título. Teve que ter o nome de um outro professor, não da minha orientadora, porque ela tinha sido presa. Tá? Ela foi presa com o regime militar. O professor, depois, com que eu ganhei um concurso na Universidade do Chile, então eu era assistente da cátedra, que era uma aula separada, mas que conformava as antigas cátedras, né? De teoria do conhecimento no ano 74. E no ano 75 veio a repressão total dentro da universidade. Então demorou, da Universidade do Chile. Dentro de outras universidades, foi imediato. Tá? Tem alunos meus da Universidade Técnica do Estado, que hoje é a Universidade de Santiago, universidade. Essa universidade foi uma repressão imediata. Mas dentro da Chile demorou. Tá? Demorou para entrar e demorou para... E, na verdade, veio uma intervenção dentro do departamento também, veio um professor de fora a reunir, e a gente teve viver essa situação. Eu, por exemplo, que era ajudante de uma cátedra, fui deslocada para ser ajudante de outra cátedra, e aí eu não compactuei com isso, eu acabei renunciando à Universidade do Chile, que é uma das coisas que mais me orgulho. Tá? Renunciei mesmo à Universidade do Chile porque significava você fazer parte de todos esses mecanismos que estavam sendo impostos na força, né? E foi por isso, então, que eu tive que
na verdade, eu e meu companheiro, na época, íamos para Canadá. Mas a gente interrompeu essa viagem ao Canadá, que queríamos sair já dessa situação, justamente porque a repressão se tornou incrível, tá? E chegou muito perto de mim, chegou muito perto mesmo. E nesse momento, então, nós decidimos que viríamos para o Brasil, porque tínhamos amigos brasileiros aqui, que no Rio de Janeiro, justamente, que você está, e que nos convidaram para passar por aqui. Nós passaríamos para o Brasil, depois faríamos nossa viagem a Canadá. Já tínhamos sido aceitos na Universidade de York, em Canadá, mas bom, e ficamos aqui até hoje, né? Essa é um pouco a questão da passagem. Então, aqui também demorei muito para me integrar e tudo. Na parte acadêmica, eu trabalhei muitas outras coisas aqui no Brasil, fazem parte da minha experiência, eu adoro essa parte toda. Que eu era até representante dos pífanos de Caruaru, entende? Então tem muita coisa de uma firma que trazia artistas para cá. Fui secretária na Livre Import, que trazíamos livros importados na época da Espanha, de outros países. E depois eu trabalhei no Museu Segal durante 10 anos, né? No Museu Lazar Segal. Foi depois de tudo isso que eu, na verdade, procurei a universidade de volta. E como tinha esse trabalho feito sobre Foucault, tá? Que lá era uma questão de resistência a fazer Foucault. Mas quando eu cheguei aqui, era moda fazer Foucault. Aqui agora estão chamando Foucault de liberal, né? Então colocando Foucault entre os liberalistas. Então, aqui era moda, então eu um pouco me resisti, porque para mim Foucault era uma contestação, era alguma coisa que eu tinha feito contra a academia, que eu tinha lidado com essa ordem do discurso para ordenar meu próprio trabalho, sabe? Nesse sentido. E, na verdade, aqui, depois de muitos anos, me disseram, olha, mas tem na PUC de São Paulo uma professora que estuda Foucault. Você deveria conversar com ela, talvez você retome sua parte. Me falaram isso foi falado para mim por uns jornalistas, tá? Então, veja que eu cheguei de uma maneira bem estranha à PUC. E então, nesse tempo, a Salma Tarnus Muchai, tá? Ela não estava na reitoria, ela estava na direção da faculdade, era diretora de faculdade. E ela me recebeu, conheceu o meu trabalho e tudo, ela estudava realmente Foucault, eu fui ver as coisas que ela fazia e tudo. E, bom, e aí ficou, acabei entrando de volta na universidade, mesmo que era um mestrado, porque tinha mestrado, acabei entrando de volta, estudando, renovando. Um segundo mestrado, no caso. Segundo mestrado. Para mas eu tive apoio, tive professores maravilhosos lá, Carlos Arthur Ribeiro de Nascimento, a Jamari Ganevan, o professor Osvaldo Jacoia, todas essas coisas. Que hoje são seus colegas, né? A professora Salma, colega, a Jeane Marie. Eles são, mas continuam sendo meus professores, tá? Eu não consigo dizer para eles me trataram como se não fossem meus professores. Bom, e o mestrado, então, depois com a Salma, durou, como duravam os mestrados nessa época, que eram fantásticos, porque você ia no meio da pesquisa, descobria coisa, mostrava, levava um informe para o CNPq, para o que fosse na época, e era renovado. Poderia não ser, mas era renovado. Então, eu, entre o ano 1987 e 1994, que foi a defesa da minha dissertação de mestrado, que chamou-se Fios, Teias e Redes, né? O solo Foucaultiano. E nesses anos, então, eu fiz acompanhada pela orientação da professora Salma. Então, tem uma longa convivência aí com Foucault, tá? E depois, então, que eu fui em outros autores. Depois que eu fui em Paul Veyne, porque
realmente me chamava muito a atenção na época algumas coisas que Paul Veyne dizia sobre Foucault. Sobre isso mesmo eu queria perguntar para você sobre essa relação que você, né, faz entre o pensamento do Paul Veyne, que não é, na filosofia também não é um filósofo, ele é mais visto como um estudioso do Foucault, ou historiador, né? E como você foi a estudar Paul Veyne, como você fez você falou que era fios, teias e redes, né? Que é esse pensamento Foucaultiano, e de repente você faz esses fios, teias e redes com outros filósofos também, porque você faz com o Nietzsche, né? Que o próprio Foucault declara que foi um dos seus grandes mestres, mas você enreda aí outra. Na verdade, não são outras, são similares, né? Filosofias similares que se cruzam. Como que você fez um pouco esse caminho para o Paul Veyne? Eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente do Paul Veyne e do seu estudo do Paul Veyne. Acredito que foi depois seu doutorado também, né? Isso. Então, participou na minha banca de mestrado o professor Renato Giannini Ribeiro, tá? Que ele vai conhecer, então, meu trabalho de Foucault, e eu gostava muito também da leitura dele, lembro do discurso diferente que ele tinha feito, um artigo sobre Foucault, e aí, na verdade, eu fui para a USP, postulei lá para fazer o doutorado, e com Renato encontramos esse autor que era uma preocupação comum, porque eu queria um doutorado assim sobre liberdade, então ia falar de Foucault, ia falar de outros autores, mas era assim grandiosa, uma questão grandiosa. Então, aí o Renato me disse que, bom, ele trabalhava ética e filosofia política, que teríamos que restringir esse trabalho. E, na verdade, ele sempre falava muito bem de Paul Veyne e dizia que ele estava sendo confundido como se fosse um irmão, assim, alguma coisa como discípulo de Foucault, e não era o caso. Tá? Então, isso nos criou uma sintonia em torno do Paul Veyne, porque foi uma armadilha de Paul Veyne que me levou a estudá-lo. O Paul Veyne vai dizer num artigo desses que faz sobre Foucault, que tem uma coisa que os intérpretes de Foucault nunca acertam, e que é o problema da escolha em Foucault. Escolher. Isso é uma chave Foucaultiana. E que essa escolha, então, leva a tal maneira que Foucault não racionaliza suas escolhas, não explica nada, ele simplesmente faz. Tá? Se você vai rigorosamente aos textos de Foucault, isso não se sustenta. O Foucault explica mesmo porque tem um espaço entre um texto e outro, vai explicar. Então, o que eu já cheguei a perceber depois de ir na escolha Nietzsche, ir na escolha Foucault, ir na escolha em Paul Veyne, ver, e que para Paul Veyne isso é fundamental. Tá? Que é fundamental. E você sabe que o Paul Veyne está ainda vivo, né? Então estamos falando de um autor vivo. É fundamental essa questão da escolha, do escolher, porque é uma escolha, um escolher que já não é aquele clássico aristotélico, mas é uma escolha instintiva. E isso, ele retoma um pouco, eu acho, da boa leitura que o Paul Veyne tem do Nietzsche. Tá? Ele tem uma ótima leitura de Nietzsche, se desconhece essa parte. E, bom, e foi isso, é por isso que, no fim, acabou sendo uma grande pesquisa sobre a escolha e direcionada pela importância que dava Paul Veyne aquilo, né? Então, acabou sendo Escolher a Montanha, os curiosos percursos de Paul Veyne. Tá? Então, esse escolher é toda essa problemática da escolha. E curiosidade é um conceito típico de Paul Veyne, que ele conceitualiza mesmo, sendo um historiador, ele tem um grande elogio à curiosidade, né? Para que quebra a tradição metafísica, a tradição que vem de Santo Agostinho a Heidegger, sobre o desprezo da curiosidade, né? Então,
tudo isso me levou, fiquei interessadíssima com as análises, passeando por Roma, sabe? A Roma antiga que nos leva por bem. Fiquei apaixonada por fazer isso e me tirar um pouco do peso da filosofia, porque o Paul Veyne usa a filosofia o tempo todo. Meu livro é sobre isso, da análise filosófica que está nos textos de Paul Veyne, mas ele faz isso de uma maneira, como ele chama, heurística. Ou seja, são assuntos de detalhe que ele retoma, ou que nos servem, vamos dizer, na linguagem de Wittgenstein, para subir uma escada que nos serve para subir, mas depois a gente abandona. Então, ele trabalha muito essa história-filosofia, essa relação toda, né? Bom, e depois, então, de tudo isso, eu acabei indo por Nietzsche. Então, desde a Universidade do Chile, lembro das aulas do professor Sologuri, na época, eu me interessava, líamos a genealogia da moral, me interessava muito essa leitura de Nietzsche, mas eu achava Nietzsche uma coisa assim gigantesca. Achava que não poderia fazer um mestrado sobre Nietzsche, nem ser doutora sobre Nietzsche. Né? Então, eu tive ótimos professores aqui no Brasil, depois, que foi o professor Oswaldo Jacóia Júnior, que foi meu professor na PUC sobre Nietzsche, e o professor Gerard Lebrun, na USP, sabe? Que também retomava esses cursos. Então, na verdade, eu fui atrás de alguma coisa que se me cobrava o tempo todo. Bom, e quando vamos ir a Nietzsche? Porque o pessoal me dizia, bom, por trás de Foucault se desenhou Nietzsche, por trás de Paul Veyne está presente Nietzsche. Então, quando você vai fazer alguma coisa com Nietzsche, né? Bom, isso que eu fiz em 3 pós-doutorados, que fiz em Campinas com o professor Oswaldo Jacóia, né, com a supervisão dele. Isso que é o que tenho feito até agora. Né? Eu vou aproveitar o fio, né, e vou justamente falar do seu livro aqui, né, que você fez aí, Isócrates, Nietzsche, uma relação perigosa. E aí você põe uma interrogação. Eu acho que aí já, né, já tem algo completamente filosófico, que é essa questão de perigoso, não é perigoso, quer dizer, como fazer essa relação, esse fio e essa escolha também, né, em relacionar Isócrates e Nietzsche. E aqui no seu livro, você tem pelo menos um capítulo dedicado. Bom, primeiro vou falar do capítulo, né? Dedicado ao Nietzsche, o Foucault e o Paul Veyne e as relações entre eles. E no início do capítulo, como você faz, eu acho que você usa o Foucault e talvez o Nietzsche também, né? Com essa maneira de fazer filosofia sem forma, né? Ou sem sistema, talvez, né? Você joga com a forma e você apresenta um diálogo entre C e D, né? Isso. E aí, todo o capítulo do livro, eu vou fazer propaganda do livro, né? Todos os capítulos começam com o diálogo entre C e D, que trazem a problemática, e depois você vai desenvolve, né, os temas dentro de cada capítulo. E nesse capítulo, acho que é o diálogo 6. O diálogo 6 entre C e D. No final do diálogo, você tem ali o personagem C, que é uma das suas vozes aí, que fala que toda filosofia é um pouco biografia, não é com essas palavras, né, mas fala um pouco e que toda relação que se faz entre os filósofos é uma relação perigosa ou é uma relação possível desde que se apresente essa relação com argumentos, né? E aí você faz uma relação entre Nietzsche, Foucault e Paul Veyne. Eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre os 3, mas eu queria que você resgatasse um pouco nessa linha, talvez do Nietzsche, Paul Veyne, a relação que o Foucault faz, ou as escolhas, talvez, como você falou, com a filosofia antiga, né? Quando Foucault vai nos gregos, vai nos antigos, e como que Foucault trabalha isso numa espécie de busca dos modos de vida outros. Não sei, assim, se
Várias perguntas. Tudo bem, né? Eu agradeço muito você mencionar aí até o livro mais próximo que está, que é o último, aí você tem uma relação mais imediata. Né? Bom, o problema das relações é um problema que tem me preocupado sempre. Primeiro, porque o Foucault dizia que seu trabalho é fazer novas relações e que não são relações de identidade, nem de causalidade. Então, isso me chamava muito a atenção, porque você descarta a causalidade, você descarta a identidade. Isso já está na arqueologia do saber, né? E esse pensador, então, da relação. Depois, nos estudos de Paul Bain e tudo, ele coloca Foucault como um pensador relacional. Tá? Então, nesse texto, que não deixa de ser uma grande jogada, né, que o Foucault recebeu em vida e teve nele muita marca, marcou esse texto, que Foucault revoluciona a história. Sim. Se você vai ver, tem uma notinha de Paul Bain, que em um momento determinado diz que toda a metodologia de Foucault obedece a uma reflexão sobre aforismo 12 do livro 2 da Genealogia da Moral. Tá? Que, então, a partir daí, que justamente o problema da causalidade, tá? Origem e causalidade, toda essa questão, que a partir dessa reflexão, Foucault foi longe. Mas que você poderia até pensar que, no fundo, ele está dizendo Nietzsche revoluciona a história sob a máscara de Foucault. E não Foucault revoluciona a história, tá? Há muitas jogadas em Paul Bain, porque ele fala muito de Nietzsche, fala de Nietzsche através de Foucault. Então, às vezes é difícil ver perceber isso. Bom, então tem esse problema das relações. E depois, se diz, então, também que o filósofo relacional por excelência, vai dizer em outros textos, Paul Bain, é Nietzsche. Então, se você quiser, você tem o problema relacional aí, que vem desde sempre, porque não são filosofias baseadas nos substantivos, tá? Sino no tipo de relação que se faz. Tá? E aí a gente pode pensar as relações recíprocas em Foucault, que é um problema, porque leva nas categorias kantianas, e pode pensar, então, nessas relações perigosas que você tem na Leçon d'Algeret de Laclos, tá? Vem da literatura também, tem essas relações perigosas, e que é uma pergunta mesmo, é uma pergunta se eu relaciono um pensador como Sócrates, anterior a próprio Platão, tá? E que Nietzsche levava muito em conta, e tinha pesquisado pouquíssimo sobre isso, levava muito em conta nos primeiros cursos sobre retórica. Tá? Então, considera ele um retórico assim genial, se bem depois ele vai dizer que é vingativo, tá? Muitas vezes vingativo. Então, aí que está a dificuldade aí toda. Mas não significa que o Nietzsche não trabalhe com procedimentos retóricos que vêm desde Sócrates. Bom, mas isso eu fui fazendo e tudo, porque você relacionar um antigo com Nietzsche do século XIX é um salto perigosíssimo, primeiro. Mas depois também tem que, quando Nietzsche fala dos gregos, ele acha os gregos perigosos. Ele não acha os gregos bonzinhos, nem o verso da filosofia, a calma absoluta, não, é a tragédia, é aquela coisa forte dos gregos. Então, qualquer relação que você coloque Nietzsche com os gregos é perigosa. Veja, por exemplo, como em Aurora, ele, de alguma maneira, dizia que os estudantes estão com tanta vontade a estudar os gregos e os professores dão aulas de erudição. Então, você acaba sem saber como sentiam os gregos. Tá? Então, digamos que eu acho o trabalho dele foi um pouco ir atrás disso. Como sentiam os gregos? Tá? Por bem também, diz que todo lacunar o trabalho sobre o Império Romano, cheio de lacuna, mas tem uns fragmentos que se animam. Então, ele vai atrás dessa animação e vai nos mostrar algumas coisas. Então, tem esse sentido
Polveni, em Nietzsche, né? E tem também o próprio Foucault, como já disse, que ele se autodenomina como alguém que quer fazer novas relações. E por isso que deu tanta importância a Diderot, que ele achava que era um pensador que fazia, o sobrinho de Rameau, por exemplo, seria um texto relacional. E ele vai vendo as relações que quebram numa época, pregam outra. E aí eu vejo essa parte da ficção de Foucault, que é importantíssima e é muito deixada de lado, né? Então, em que você tem, por exemplo, de uma maneira ficcional, quando ele analisa as meninas de Velázquez como rompimento de uma época, né? As meninas de Velázquez, e os quadros de Paul Klee como rompimento de uma outra época, que é a nossa, que tem muito mais a ver conosco. Então, ele vai desenhando essas questões relacionais, não só pelos primeiros textos, que ele realmente faz umas ordenações próprias, né? Então, acho que é por aí que vai essa importância das relações. E sobre meu texto, deixa eu te contar uma coisa que ainda não disse publicamente, para ser diferente. Eu pensava fazer esse trabalho, que era uma parte do trabalho de doutorado, com 3 pensadores aqui no Brasil que tinham falado de relações de uma maneira pertinente, de uma maneira interessantíssima, tá? E porque é muito difícil você relacionar 2 pensadores e trabalhar com eles. Um era o professor Rubem Rodrigues Torres Filho, que tem análise nos ensaios de filosofia, né? Tem uma análise, por exemplo, ótima, que se coloca do ponto de vista de Nietzsche e do ponto de vista de Kant. E isso é muito difícil de fazer, e ele faz isso muito bem, tá? Num saporinho. Outro pensador era, por exemplo, o professor Lebrun, que tinha feito, então, essa questão do avesso, né? Era Hegel e Nietzsche, mas dizendo que não é uma luta entre que ele vai fazer, se trata de um outro trabalho, quando você relaciona, como poder relacionar Nietzsche e Hegel. E outro era o professor Oswaldo Jacoia, que eu acho que tem um trabalho interessantíssimo na relação que ele fez entre Kant e Nietzsche. Tá? Também ele conseguiu se colocar no âmbito dos 2 pensadores. Bom, então, em princípio, eu queria fazer isso. Tá? Mas, aos poucos, com Sócrates e com esse, eu fui trabalhando de outra maneira. E aí, eu trabalhei muito com um grupo de Sócrates, conheci um grupo de Sócrates que estuda na França, e esse grupo de Sócrates tem a Niurcar, que é uma professora muito próxima da Bárbara Cassan, daqueles pensadores que estudam a sofística, né? Ela fez o prefácio do seu livro, né? Isso que eu queria contar para você. Então, eu fui trabalhando com elas, no texto mesmo. E também com a Chiara Piacessi, que é uma professora atualmente na Universidade de Montreal, mas na parte de sociologia, mas que ela tem um trabalho lindíssimo e ótimo sobre Nietzsche, sobretudo me interessou uma parte que ela fala da confiança e da desconfiança. Então eu trabalhei com ela no texto. E depois que o texto estava terminado, eu disse, bom, e que tal esse desafio? E eu pedir para uma das autoras que eu realmente considerei e trabalhei com ela no texto, utilizei os conceitos dela no texto, bem ou mal, não sei, mas utilizei, tá? Que é a Niurcar e a Chiara Piacessi na parte da confiança e da desconfiança, que percorre esses diálogos todos de Nietzsche, sobre Nietzsche. Bom, e elas foram muito, digamos assim, muito cuidadosas. No prefácio e no pós-fácio, em nenhum momento disseram que elas estavam enredadas no texto, noveladas lá, não. Elas fizeram com distância, né? A Ani demorou, porque quis ler o texto em português e com dicionário de português, que ela lê muito bem espanhol, mas português não. Aí ela fez questão de ler tudo antes de fazer. Bom, e depois foi... aquilo me pediram
a tradução de tudo, porque havia muitos textos em espanhol, a editora quis traduzir tudo, não poderia ter nada de espanhol, de francês, de italiano, teria que ser tudo em português, né? E aí me auxiliaram, né? Eu acho que você na tradução do francês da Aniurca, no prefácio, e a Chiara Ancona Lopes na tradução do italiano, do pós-fácio. Por quê? Porque, no fundo, acabou sendo um tramado entre mulheres. E eu achei isso muito interessante, porque eu, de alguma maneira, abandonei um trabalho que pode ser feito e que está no texto, esse trabalho cuidadoso, né, desses três autores de nosso, mas eu, de alguma maneira, fui, como tinha conto, como tinha um tecido, um trabalho que vai sendo tecido, e eu acabou acontecendo, entende? Não foi uma questão proposital. E eu acho muito interessante que tenha sido dessa maneira, tá? Que apareça. Agora, os diálogos, isso que posso ligar com os modos de vida outro de Foucault, né? Os diálogos que tem aí é um personagem C e um personagem D. É muito interessante que qualquer leitor que vá ver esse texto quer descobrir quem é C e quem é D. Eu nem sei bem quem é C e quem é D, tá? Eu não sei, mas todo mundo vai atrás de quem seja C. Tem agora uma resenha muito interessante feita nos... uma revista Nietzsche de Espírito Santo, eu acho que não são os cadernos Nietzsche, sobre o texto, também já dando nome a quem é C e quem é D. Então, o pessoal vai atrás. Mas eu diria que, em termos Foucaultianos, esse problema de confiança e desconfiança, que de alguma maneira levam para eles, tem a ver com a crítica. Porque o Foucault, me parece, ele faz a crítica de seu texto e anula o próprio texto, tá? Ou seja, ele desmonta essa propriedade do autor, essa propriedade da obra, e ele usa muitos mecanismos para desfazer a ideia do autor e desfazer o próprio texto que ele vai construir. E eu acho que isso faz parte dessa ética que ele chama de effacement, do apagamento mesmo do autor. É muito mal entendido isso, e isso tem também raízes, um autor que estou estudando agora, que tinha me passado, esse que é Klossowski, né? Klossowski, para Foucault, é quem vai destruir o próprio texto dentro do texto. Acho que esse procedimento ele seguiu o tempo todo. Então, eu ficava meio... que eu estudei muitas armadilhas de Foucault, né? Você sabe. Então, eu ficava com muito receio, às vezes, por pessoal que já disse é uma contraconduta, é uma crítica de Foucault, muito facilmente. Então, eu até mas achei que eles têm um pouco de razão quando falam do Foucault crítico. Só que Foucault distingue muitas críticas. Então, ele vai distinguir uma crítica radical. Então, não se trata da crítica da razão pura, não se trata da crítica kantiana, se trata de outro tipo de crítica que já se faz modo de vida. Tá? É um modo de vida em que você se transforma o tempo todo e vai se apagando a si próprio. Isso eu achei interessantíssimo e eu acho que os diálogos desse texto é alguém que vai construindo o texto, que é muito assim, entre aspas, otimista, digamos, que é o personagem C, tá? Que eu tenho, e alguém que vai destruindo realmente o texto. Ele encontra as armadilhas, ele vai destruindo, porque, no fundo, são uma série de conferências, ou de palestra, ou de comunicações, tá? Não me importei qual fosse o nível disso, todas juntei, sobre Sócrates e Nietzsche, que aconteceram por enquanto eu estudava Sócrates e Nietzsche. A de Sócrates é muito repetitiva, porque o pessoal não conhece aqui Sócrates, eu tinha que sempre começar a história de novo, tá? Então, isso eu achei que não podia entregá-lo assim, eu teria que corrigi-lo de tal maneira que já não era o texto, já não era a conferência original. Então, na verdade, essa ideia me ajudaram muito. Tá? CD vai desmontando o texto, vai achando problemas, vai colocando os outros, então um vai construindo, outro vai descobrindo, e isso me parece, se você quiser, um uso da crítica radical de Foucault.
tá? Destruir o próprio texto. Fiquei pensando aqui, inclusive no que eu falei agora há pouco, né, de como Foucault é associado ao liberalismo, porque o liberalismo tem essa reinvenção também, né? A gente vê na ideia de liberalismo essa questão de se liberar e destruir, não sei, estou pensando aqui, mas acho que vou fazer uma pergunta, voltar um pouquinho, então, a questão que você falou da Universidade do Chile, de como você viveu lá e a intervenção, né, que aconteceu, a intervenção militar em algum momento, porque eu pensei quando você estava falando lá de algumas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, né, e também no Chile, um pouco em relação à nossa atualidade e à nossa maneira de construir vidas outras, ou de lidar com os novos discursos, ou uma maneira, talvez, não sei, Foucaultiana, Nietzscheana, ou de modificar as nossas vidas, e talvez isso, assim, de reinventar as vidas. A gente vê aqui no Brasil, desde o ano passado, né, a gente está vivendo uma situação perigosa também, né, e agora mais perigosa ainda com uma doença, com uma ameaça a todos os corpos. E a gente tem vivido intervenções na universidade, na sociedade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e, se possível, fizesse uma relação entre o que você viveu lá e o que você vive aqui, percebe aqui dessas intervenções, e também bom, depois a gente pensa o que a gente vê para o futuro, talvez como a gente vê o futuro e o tempo que vem. Tudo bem. Bom, então, eu agradeço muito a sua pergunta, porque esse era o tema que eu queria levar para o congresso que íamos fazer justamente de um modo de vida a outro. E me interessei muito por aquilo dos modos de vida, porque eu acho que está muito ligado ao Foucault escritor, ao Foucault construtor de uma ética estética, de alguma maneira, o tempo todo, a transformação constante. E eu acho que isso está muito ligado. Me interessa desde sempre a problemática da ficção, tá? Em Foucault e da literatura. Tá? E o que eu queria levar para lá era lutas entre modos de vida, ou seja, que o modo de vida não se impõe assim de uma maneira pacífica, nem nada disso. Eu tenho essa experiência que você bem retoma do Chile, como se apagou o modo de vida. Se apagou completamente e se reivindicou um outro modo de vida oficial, que tinha que acontecer, que tinha que se dar dessa maneira, e você tinha que se adequar, as pessoas lá tiveram que se adequar nas escolas e em tudo, a um modo de vida outro, tá? Que era um modo de vida imposto, que não levava em conta as diferenças, não levava em conta nada disso. Acho que quando Foucault fala de modo de vida, é aquela multiplicidade, essa possibilidade, mas não se trata de cortar um modo de vida a outro. Acho que o perigo principal é isso, é quando você corta. Porque se tomamos, por exemplo, o que é inimigo em Nietzsche, o inimigo faz crescer. O inimigo leva você, é um desafio, faz crescer, mas você não elimina o inimigo. Se elimina o inimigo, você mantém inimigos à sua altura, para você não virar medíocre. Mas, por isso os grandes inimigos de Nietzsche, né? Cristianismo, Wagner, Schopenhauer, são grandes inimigos. Porque você cresce com essa questão do inimigo. Então, não se elimina. O que aconteceu no Chile está, e eu vejo o signo que está acontecendo aqui, é eliminar determinado modo de vida. Tá? Se eliminam determinado modo de vida, ou seja, não entram na via oficial, não são respeitados, não podem falar, não tem palavra própria a ser escutada. Então, esse corte contra o qual temos que lutar o tempo todo, né? Então, isso não se consegue de uma maneira de um dia a outro. Isso é um trabalho de muito tempo. A minha experiência no Chile, o que mais senti era
ver todos os valores nossos apagados, todos os valores de multiplicidade apagados. Você não poderia responder. Então, eu vejo, por exemplo, soube uma coisa no Chile, as últimas vezes que eu fui, porque minha ligação com a universidade no Chile se deu através do Congresso Foucault, onde eu fui, retomei e trabalhei com pessoas que hoje trabalham Foucault, né? Tá? Rodrigo Carme, aqui, o Jonifer, muitas pessoas que hoje estão relacionadas com Foucault, é só o que me levou a esses congressos de volta no Chile. Então, eu conheci uma pessoa que ignorava o que tinha acontecido antes, muitas vezes eles ignoravam que o Foucault não foi aceito na Universidade do Chile e que hoje organizam. Então, isso, digamos que apesar de, tá? Ele nasceu. Tem um livro, por exemplo, que foi publicado justamente os dias antes que estourasse a revolta que houve no Chile mesmo, contra um modo de vida. Porque essa revolta do Chile, o interessantíssimo daquilo que você traz e tudo, é que ela não foi por uma passagem, a passagem que subiu de preço, não foi nada disso. Foi a luta contra realmente um modo de vida neoliberal que tinha se implantado por Chile durante 40 anos. Eles têm 40 anos, eles já viveram tudo o que significa acabar com as aposentadorias, levá-las para o privado. Então, foi desmontando o modo de vida e veio, então, essa reação que foi dos estudantes, mas também foi, em geral, se foi somando, né? E que agora, com a pandemia, acabaram, foi a única maneira, porque ia haver até um plebiscito, né? Foi a única maneira de cortar isso daí, porque eles estão ainda com a Constituição de Pinochet, né? No Chile ainda se está com a Constituição de Pinochet. Então, então justamente, um grupo de estudantes novos, eu não sei se conseguimos ver aqui no texto, escreveu esse texto que chama-se Subversión Foucault, tá? Usos teórico-políticos. Por quê? Porque esse foi um texto que fizeram reunindo os pesquisadores chilenos, então, que não importa que Foucault não tenha sido admitido na Universidade do Chile, é uma coisa que eu até mesmo denuncio, eles colocaram minha denúncia dentro do livro, tá? Que tem uma parte especial do livro no meio que se falam outras coisas, e aí eles colocaram essa denúncia, eles me entrevistaram e eles colocaram essa parte. Mas essa subversão Foucault, realmente, são escritores chilenos atuais, né? E de outra, que é uma coisa que nasceu apesar de Foucault não ter sido convidado nem aceito na Universidade do Chile. Então, é uma força que está aí, que eu acho muito interessante, tá? E que se trabalha aplicando Foucault e tudo, e vendo diferentes questões, né? Então, me parece isso assim, porque foi os dias antes que começasse a revolta no Chile. Essa grande revolta que veio, tá? E nesses dias, a gente teve esse congresso, que ia ser no Chile, no mesmo mês, porque foi o mês, outubro, o mês que vieram as revoltas no Chile e saíram todo mundo. Eu percebi alguma coisa, mas eu achei que era a minha mentalidade dos anos 70, entende? Que está vendo revoluções onde não tem, porque depois de 40 anos é difícil, né? Mas, claro, o pessoal do Congresso era muito animado na aplicação, e essa subversão mesmo, Foucault, tá? E é muito interessante que isso saiu lá, então, nesse tempo. Existe até uma frase, porque eles reúnem numa parte interior do texto algumas coisas, aí que saiu o que eu disse, algumas coisas que são à margem, que não são acadêmicas, entende? E que é uma frase, um grafite anônimo, que teria saído, eu não sei se dá aqui para ver, é um grafite anônimo que teria saído nas ruas
recolhido das ruas, escrito, e que dizia, por exemplo, Foucault resume tu volá. Ou seja, Foucault resume o que você está pensando. E tem outro, também interessantíssimo, também recolhido nas ruas mesmo, em que se fala, então, de um Foucault, que o Foucault modo de vida, né? Outra questão, eu não encontro aqui no momento, mas tem muito, mas que eu acho assim interessantíssimo, porque esses são grafites que estavam na rua, escritos na rua. Então, Foucault não é uma questão acadêmica, sabe, fechada assim na universidade, é uma questão que se estende, que é uma questão muito mais ampla. Então, eu acho que justamente num país que não aceitou, como a Universidade de Chile tradicional, que não aceitou quando ele quis dar aulas lá, tá? E quando ele quis dar, não aceitou. E Foucault depois manteve um silêncio incrível sobre Chile, tá? Inclusive depois do golpe, eu acho que foi isso mesmo que aconteceu, mas que ele ressurge de uma outra maneira, e ressurge nas ruas antes dessa revolta toda que houve, né? Então, isso me parece interessantíssimo, tá? E eu tinha provocado antes também, assim, você a fazer uma relação com o Brasil, com o que a gente está vivendo, né? Eu lembro que no ano passado, acho que foi há 2 anos atrás, acredito, teve o colóquio Michel Foucault em Florianópolis. Você esteve, você fez uma fala sobre os sonhos, né? A partir de uma leitura que Foucault faz do mito da Ariadne e sobre a interpretação dos sonhos do Artemidoro, mas o que eu queria falar é que no início da fala, não só você, mas outros pesquisadores também, mas você falou do momento perigoso que a gente estava vivendo no Brasil, né, que era, acho que foi no início do ano, e com o novo presidente, com a nova situação política governamental atual, assim. E a gente está vendo, principalmente agora com as medidas frente à pandemia, uma espécie de coerção das liberdades e quase uma ditadura se instalando, né? A gente tem a presença real de muitos militares no Congresso, né, nos altos postos, mas a gente tem nas micropolíticas, nas micro-relações, no dia a dia, a gente tem as reações de coibição e de destruição desses modos de vida a outros, né? A gente tem desde a agressão antes da pandemia, né, antes da quarentena, da agressão aos outros, né, aos queers, aos transexuais, aos homossexuais, as pessoas que são diferentes, né, que pensam diferentes. E agora a gente tem, inclusive, aí por exemplo, eu lembro da carreata que aconteceu contra o isolamento, né, contra a quarentena, contra a proteção que a gente está exigindo para a vida, que também é um tema Foucaultiano, né, de biopolítica. Então, como você poderia, talvez, relacionar ou sem relacionar, comentar um pouco sobre isso que a gente está vivendo agora, sobre o nosso presente, né? Talvez, assim, no sentido um pouco Foucaultiano, fazer um diagnóstico do presente em relação a esse acontecimento que está destruindo um pouco, ou não sei, também está despertando a criação de modos de vida a outros. Como você vê isso, assim, ou que você poderia falar um pouco para a gente sobre isso, principalmente em função dessa experiência com o Chile? Bom, então, é muito instigante a tua pergunta, mas também é muito difícil, porque significa questões a futuro, que era alguma questão que o Foucault rejeitava o tempo todo. Ele praticamente não usava o verbo em futuro, tá? Essa é uma questão que aprendi com o texto de Foucault. Então, ele, vamos dizer assim, destruía no chão do presente. Então, no chão do presente, que o diagnóstico... Você sabe que há uma frase de Foucault, com a qual eu trabalhei na minha primeira
esse mestrado aqui no Brasil, de Foucault, né, que chamava-se Fios, Teias e Redes, né? Então, eu trabalhei muito com a frase de Foucault que chama, que dizia assim, o diagnóstico que temos que fazer a cada dia é escolher, é determinar ou escolher qual é o perigo principal. Ou seja, somos seres rodeados de perigos, tá? O que temos que fazer é determinar. Essa frase, por incrível que pareça, foi apagada por Foucault, porque ele disse essa frase numa entrevista em inglês. Como em outro idioma você acaba dizendo muitas vezes coisas que estão guardadas e que você não consegue, vamos dizer assim, velar pelo idioma e por tudo. Então, você acaba, muitas vezes, em outro idioma, dizendo questões fundamentais, mas que tá. Depois ele mudou essa frase. Quando o texto vai ser publicado, essa entrevista em francês, ele muda. Mas na primeira versão, em inglês, está. E em português, como se do dossiê Foucault, acabou se traduzindo essa primeira versão que estava em inglês. Então, a gente teve todos acesso àquilo que ele tinha dito. Me parece interessantíssimo isso. Ele não queria entrar no problema da escolha, tá? Uma questão que eu trabalhei muito em Bolben, e por que Foucault não entra nisso, e eu acho que é justamente porque era uma questão muito próxima de Sartre, né? E ele queria fazer essa distinção. Então, não falava isso em francês, ele vai falar realmente em outro, que é a escolha que temos que fazer a cada dia, né? Então, você. Mas essa de distinção entre perigos significa que você vive rodeado de perigos. O que nós podemos fazer é escolher o principal, entende? Você dizer qual é o perigo principal numa determinada situação. Então, isso me parece muito interessante para um pensador das relações, para um pensador que pensa novas relações que temos que fazer, tá? E que considera, por exemplo, o neoliberalismo como um modo de vida. Então, isso que é interessante, isso que justamente me fez pensar em trazer aquele exemplo que eu conhecia, que é o exemplo chileno. Não porque eu estou muito afastada também do Chile, são 40 e poucos anos, 43, acho, de Brasil, entende? Então, eu, digamos que o meu contato com o Chile, fora do familiar, claro, né, foi realmente esses congressos Foucault. Eu comecei a participar nos congressos Foucault, então conheci as novas gerações que estudam Foucault lá. Tá? Que é muito interessante. Então, meu contato foi por aí, né? E o que eu queria trazer é como Foucault realmente, que é o que vocês todos conhecem, né? Considera o modo de vida neoliberal, um modo de vida e não uma questão, uma teoria política, mas onde se dá a transformação mesmo e tudo Sim. isso. Tá? Que é muito importante. E como, então, os chilenos reivindicam lá nessa parte, esse livro que eu mostrei para você foi lançado naquele congresso que aconteceu os primeiros dias de outubro. E nesse congresso lá, que se lança esse livro todo, eu vi esse ânimo, de que havia uma questão de revolta, de mudar as coisas, de não suportar mais como se estava vivendo. E por incrível que pareça, isso daí depois se vai a estender, porque 2 semanas depois veio a revolta no Chile. 2 semanas depois desse congresso Foucault, entende? Então, foi em outubro também, foi tudo em outubro. Então, eu achei que eu estava vendo coisas que não existiam, entende? E eu disse, bom, eu venho com esse ânimo dos anos 70, eu vejo aqui que vai haver uma revolta, mas não tem nada a ver, isso é nos estudantes, dentro da universidade, do congresso, quando depois foi aquela coisa que se estendeu à sociedade, né? Então, isso me parece muito interessante, tá? Esse diagnóstico do presente, por isso que eu queria levar o exemplo do Chile, porque eu achei que vocês falariam do exemplo brasileiro bem melhor do que eu, tá? Que correspondia um pouco, não é aquela questão do estrangeiro que vem ver a situação. Mas eu também sou estrangeira lá, tá? Agora fiquei estrangeira nos 2 lugares, tá? Bom, mas o que eu queria te mostrar
que esse texto que foi construído com frases, tem uma parte no meio que muda nas páginas, e são as páginas, então, em preto e branco, que são questões diferentes que se dizem, aí que publicaram o que eu contava dos anos 70 no Chile, na Universidade do Chile, e o que eu consegui, que eles queriam documentos, né? O que eu consegui dizer sobre a situação na Universidade do Chile nessa época, quando não aceitam Foucault, tá? Isso. Então, isso eu acho uma coisa interessantíssima, e por isso que eu queria levar como modo de vida esse exemplo mesmo, tá? Agora, infelizmente, o que eu vejo que está acontecendo aqui com essa questão dos... Agora sou eu, à margem do Foucault, tá? O Foucault nunca falava do futuro, então a gente vai respeitar, tá? Ele vai falando do presente, o diagnóstico se faz no presente, né? Tá bom. Então, aqui o que eu vejo é, de alguma maneira, uma repetição, para mim, paródica, mas não tem nada de paródia, do que eu vivi nos anos do golpe no Chile, entende? Anteriores ao golpe. Tá? Tanto que, numa das últimas questões que eu levei por Chile, eu falava um pouco disso, porque eu levei para lá alguma questão que eu acho que tínhamos que recolocar como íamos falar de Foucault no cenário atual latino-americano. Eu acho que não dá para se imaginar se a gente coloca que o diagnóstico que temos que fazer a cada dia é o diagnóstico do perigo principal, que diz Foucault, que vivemos entre perigo, mas você tem que detectar o principal para você direcionar suas armas nesse alvo, né? Armas teóricas, armas emocionais, armas de todo tipo, né? Então, se a gente tem que fazer isso, eu vejo formas de vida, né? Próximas daquela questão do fascismo, tá? Que eu vivi mesmo, e que eu vejo que vai se repetindo certas questões. Isso me gera muita ocupação e preocupação, porque não temos só que nos preocupar, temos que nos ocupar com isso, né? Então, isso gera muito, eu vejo isso realmente. Eu lembro um texto de Foucault, em que ele menciona a vida fascista, tá? O modo de vida fascista. E quando ele diz isso, diz que ele não vê ética no fascismo, não vê estética, não vê eros. Eros é a palavra que ele usa, que me parece interessantíssima, porque tem toda essa força freudiana, né? Do eros, que vai para a vida, né? E não para a morte. Esse conflito todo. Então, ele diz que não vê eros no fascismo. Me parece que é um texto que ele escreve, esses textos menores, que é um texto sobre Sade, tá? Sade, sargento do sexo, alguma coisa assim. Então, nesse texto, ele diz que não vê e aí ele conta um pouco como um produtor de galinhas, de galinhas tinha se unido a uma enfermeira e juntos tinham pensado essa questão dos campos nazistas, que é uma questão que eu não sabia, que eu vi em Foucault. E aí ele disse assim, as pessoas estão achando que tem eros nos signos do fascismo. Não tem nada. Então, ele afasta a possibilidade de pensar em termos de eros o símbolo, as simbologias e tudo do fascismo. Quando a gente, hoje em dia, vê muitas condutas fascistas ou imitação dessas condutas fascistas, então você lembra disso, elas são condutas que, se fosse para ser analisado nesses termos, estão chamando a morte, não estão chamando a vida. São condutas que não aceitam o outro, não aceitam outro modo de vida, aceitam um modo de vida como válido. Então, é um grande retrocesso, que é o que aconteceu no Chile mesmo. Eu fiquei assim, espantada de que, por exemplo, eu tenho uma irmã que é professora lá também, na universidade e tudo, e ela estava doente, tá? E ela me disse o seguinte, bom, por fim vou conseguir usar jeans. Eu disse, como?
você vai conseguir usar jeans. Ela estava doente, então teve que se afastar da universidade. E ela me disse, está proibido. Você não pode dar aulas de jeans. Está proibido no Chile. Então você vê como passa para as questões cotidianas aquilo. Como se integrou uma linguagem. Então você diz, bom, mas já passou o tempo de Pinochet, tudo, mas as condutas ficam. Como ficou também a Constituição, porque os meninos carregam essa Constituição nas mochilas, como eles dizem, e a Constituição de Pinochet. Então, o que você está, sabe? Isso é parte de toda essa revolta. E penso muito também nessa questão de ocupar espaço, que a gente tem que estar com muito cuidado. O Foucault falava muito como uma estratégia das revoltas, você ocupa uma rua, ocupa um espaço, você faz de outra maneira. Que era o que estava acontecendo no Chile, que eles, uma praça que chamava-se Baquedano, que é um nome militar, né? Eles transformaram na Praça da Dignidade, e lá tinham as protestas, e tinham as protestas todas as sextas-feiras. Se reunia e tinha as protestas. O que aconteceu? Que com a pandemia, bom, todo mundo teve que ficar em casa e tudo, aí a primeira coisa que faz o presidente de lá é ir se fotografar nessa praça, porque era uma praça que era um símbolo da resistência, né, dos estudantes, de todo mundo no Chile. E a primeira coisa, então, a pandemia veio a causar, veio na hora certa. E é justamente isso que agora está sendo questionado. Então, perigosamente, porque temos a pandemia, não podemos dizer que não temos isso, mas perigosamente há setores da população que agora dizem que vai nas ruas, que não vão aceitar aquilo porque se ocupou de uma outra maneira o país. Tá? Então, eu acho que essa é uma questão da qual serve para pensar. Eu tenho minhas próprias opiniões daqui, mas você sabe que como estrangeira, que eu sou estrangeira ainda, tá? Não sou naturalizada brasileira por toda a burocracia que tem para fazer isso, né? Então, porque adoro o Brasil, adoro aqui os estudantes, aqui as pessoas daqui. Mas, de alguma maneira, eu vejo atitudes que poderiam ser analisadas, mas eu acho que nesse sentido da indignidade de falar pelos outros, que diz Foucault, né, nessa conversa com ele, eu deixo que sejam vocês que mais captem essa questão. Eu trago um exemplo que foi minha própria vivência e que, após 40 anos, eu vi que mudou e que os meninos saíram na rua por outro modo de vida que não seja um modo de vida neoliberal. Isso que me parece interessante. Ou seja, o que eles estão querendo? Era a passagem que subiu? Não, não era a passagem. Era determinadas questões, reforma na Constituição. E eles queriam tudo isso, mas por quê? Porque por trás. Então, eles querem um modo de vida outro que não seja aquele neoliberal, em que você coloca as pessoas umas para competir com as outras, e não só isso, senão que desmonta todo tipo de relações. Essa competência que destrói, é uma competência é uma competência que não leva em conta os velhos, que eles ficam realmente à deriva, porque todo esse sistema de aposentadoria que houve no Chile, tá? Onde estava presente o ministro que vocês têm de economia, né? Tá? Ele estava lá, tá? Faz parte desse grupo do Chicago Boy, como se chama lá. E então eles roubaram dos aposentados por anos. Então, de repente, eles não têm mais aposentadoria. Eu vi pessoa muito próxima que diz, não, você tem 2 anos de aposentadoria, 3 anos de aposentadoria, porque o dinheiro foi invertido e o dinheiro não deu o suficiente para você ter mais. Então, sabe, é o neoliberalismo selvagem, é isso. E é isso que eu temo um pouco, que está também por trás do que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né? Trazer justamente essas questões como se fossem questões assim que liberam o mercado. Tudo isso é realmente perigosíssimo. Ou seja, estamos rodeados de perigo, temos que escolher o principal, tá?
Pois é uma situação complicada, porque é interessante pensar, né, que a gente tem no mundo todo movimentos de resistência à quarentena, mas esses movimentos são associados à extrema-direita e ao fascismo mesmo, né, enquanto a gente tem a defesa do cuidado, do autocuidado e da não saturação dos sistemas de saúde, que em muitos lugares já é muito ruim, o Brasil também, né, mas outros países ainda piores. Mas a gente tem também atitudes de resistência, de sair à rua, e atitude de resistência anti-quarentena de movimentos de esquerda também, como isso que você está falando, gente que vai dizer, não, essa praça, esse espaço não pode ser agora apropriado em função da questão de nós estarmos em casa nos protegendo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou antes das escolhas, né? Das escolhas, escolher qual é o perigo do agora, né? E escolher também contra que frente vamos lutar, né? Se a gente luta para um cuidado da vida, para se proteger, ou se a gente luta contra um fascismo que está se instalando. Eu acho, já que você disse que os brasileiros, né, que nós brasileiros devíamos falar da nossa situação, eu acredito, agora eu vou falar por mim, que uma das questões que a gente tem agora é pensar se não seria o caso, talvez, da gente sair à rua, fazer alguma coisa, e a gente está nesse dilema de ter que escolher o que a gente faz, porque a situação está bastante complicada. E enquanto isso a gente ocupa as redes. Mas eu ocupo Não, uma forma boa. cria novas formas de vida, né? Eu queria agradecer muito, Yolanda, a sua presença aqui. A gente já tá faz um tempo falando, eu acho que teria muitas questões ainda. Eu fiquei muito pensando em muitas coisas, então, inclusive, me enrolei aqui para fazer algumas questões. Eu teria uma última questão, mas eu deixo em aberto, assim, que eu acho que eu não posso deixar de fazer, mas eu deixo em aberto para você ver se você quer responder ou se você quer se abster, que é o que seria, como que a gente poderia pensar essa categoria, essa palavra perigo. Que a gente falou dos perigos, mas a gente não falou, né, filosoficamente o que é o perigo, ou como pensar o perigo, ou como desde Nietzsche, Foucault, a gente pode pensar essa questão do perigo. O que é o perigo, né? Bom, me interessa muito Foucault nessa parte do perigo, tá? Sobretudo, é claro que o Nietzsche já falava disso e tudo, mas me interessa Foucault. Um capítulo do meu mestrado, que desse Fios, Teias e Redes, a teia é sobre perigos, tá? É toda a questão dos perigos. A redes é a questão da verdade, e nos fios são duas figuras que me interessam muito, que é Ariadne e Artemidoro, dentro do Foucault. Então, na questão dos perigos, eu diria que o Foucault estuda por muito tempo, vou resumir, tá? É longuíssimo, teríamos que ficar aqui fazendo outra palestra especial do perigos em Foucault, tá? Mas ele estuda muito o indivíduo perigoso. Tá? Como se vai formando, como contribui a parte da psiquiatria, todo, desde o século XVII, vai se formando esse indivíduo perigoso e tudo mais. Então, há um grande trabalho de Foucault. Como ele conhece isso muito bem, como tem uma familiaridade gigantesca com isso, quando o Le Bon acusa os intelectuais de ter liberado alguém que depois vai aparecer num atentado determinado, aí ele escreve um artigo lindíssimo, tá? Que chama-se, responde a Le Bon, vocês são os perigosos. Tá? E aí ele utiliza uma outra categoria de perigo, tá? Criada por ele, inventada por ele, que não é a categoria da instituição, não é a categoria ou da sociedade atual, não, é outra categoria. Você pode ser individualmente perigoso se você não se questiona a todo momento sobre o que você faz,
Você pode ser institucionalmente perigosa, assim, uma instituição que não se questiona o tempo todo sobre seus objetivos, sobre para onde vai, e você pode ser uma sociedade perigosa se realmente você vai operando e não há essa dobra, não há essa reflexão necessária. Então, ele inventa uma nova categoria de perigo que leva você a se questionar o tempo todo: perigoso para quem? Tá? Porque esse que seria o problema, né? O perigoso para quem? E eu lembro muito, nesse sentido, há um texto que talvez você conheça, de Blanchot, que chama-se Le Tréau, é um romance. E esse romance é analisado tanto por Klossowski, tá? Que tem um artigo dedicado a isso, como por Foucault. Tá? E eles veem justamente um funcionário, né, que faz os arquivos e leva as contas de tudo, e ele vem não diríamos uma pandemia, vem uma epidemia, que se diz no livro, né? Tem epidemia lá, tem esse. E acontece que ele deixa o posto vazio, não vai mais, e cada um interpreta esse romance, tanto Klossowski quanto Foucault, de uma maneira diferencial. E me parece interessantíssimo. Acho que muitas questões do poder e do saber de Foucault e tudo já estão nessa análise de um texto de ficção. Porque o Foucault via na ficção uma questão que se adianta para a gente poder detectar qual é o perigo principal. Ele via como que a ficção, ele definia, né, como nervura do que não é, tal como ele é. Entende? Então, nessa rede formada pela ficção, você se adiantava. E o mais interessante aí do texto de Blanchot é que após a epidemia, que vive o personagem, surge o personagem cuidado, o personagem do cuidado, que o Blanchot vai interpretar muito mais como se fosse um Cristo, né? A figura de Cristo, mas tem várias camadas possíveis da interpretação, né? Mas Foucault vai dizer que a lei opera mesmo na ausência. Então, mesmo no vazio, a lei continua operando. Não está ele anotando os registros, arquivando esse registro, mas a lei continua a operar sem a presença dele. E após a epidemia, no texto de Blanchot, vem a revolta. As revoltas acontecem após a epidemia. Tá? Então, bom, eu acho que nessa ficção esperançosa vamos esperar, então, por revoltas futuras, tá? Revoltas futuras que ocupem espaços, né, que agora são negados e em nome de alguma coisa a ser respeitada. Então, ficamos nesse problema, né, nessa encruzilhada toda. Mas é isso, tá? Eu agradeço Tem muito. novas redes, né? Novos fios. E novas teias. Obrigada, muito obrigada, Yolanda. Foi um prazer falar com você. Eu agradeço muito. Eu acho que a gente podia ficar horas aqui, mas eu agradeço muito seu tempo, as suas respostas. Obrigada. Não, eu que agradeço. É uma oportunidade que vocês me dão, que você e a equipe que planejou esse congresso, que planejou. Estamos na resistência, né? Estamos na resistência. Tá?